Fala galera, beleza? Bruno aqui mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais um episódio do MBM Talk. Esse é o terceiro episódio da segunda temporada. Hoje o mestre Clayton não conseguiu participar, mas eu estou aqui com o Gabriel. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado. A gente vai estar dando continuidade ao tema da LGPD. Se você não viu o episódio anterior que a gente falou um pouco mais básico sobre essa lei, o link vai estar aqui, clica lá, assiste, para você não ficar tão perdido aí hoje nesse episódio. O Gabriel, eu queria, antes da gente começar, se você se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua empresa, o pessoal te conhecer. Bom, eu sou o Gabriel Girardi, sou formado na PUC de Campinas, tenho especialização em processo civil também pela PUC e eu resolvi ir para o lado da LGPD. Agora, aproveitei o começo da quarentena do ano passado, comecei a estudar por conta, gostei do tema, gostei do que a lei versa sobre e comecei a estudar por conta mesmo, lendo a lei, fazendo alguns resumos. Começou a aparecer alguns cursos e aí eu resolvi puxar o escritório, que eu sou sócio, do Arte Júnior Advogados aqui em Americana mesmo. Resolvi puxar essa área lá, abrir um setor aí, investir no setor desse ramo. E desde então eu estou bem focado nessa lei. Estou fazendo um curso agora na FGV de proteção de dados. Começou agora terça-feira, são 2 meses, eles chamam um curso de curta duração. Tenho já um curso na PUC do Rio Grande do Sul de proteção de dados, responsabilidade civil, de tudo relacionado a essa parte de dados. Comecei meus estudos para tirar um certificado de internacional de DPO, que a gente vai falar um pouco depois nas perguntas. Eu estou acompanhando algumas palestras, alguns webinars sobre o assunto, porque eu realmente gostei do assunto e eu acho que é uma área que está em ascensão, e ainda mais agora no Brasil, e por conta da GDPR, né, que é a lei da Europa, que eles implementaram, então meio que foi uma correria para o Brasil fazer. E acabou que conseguiram. E agora eu estou terminando de desenvolver já desenvolvemos, na verdade, nós só estamos terminando de cada vez mais agregar esse plano de implementação que nós desenvolvemos no escritório. Já estamos implementando em algumas empresas aqui de Americana e está fluindo muito bem. É uma coisa bem trabalhosa, bem difícil de primeira... A teoria é bonita, né? É fácil de você entender. Fácil entre aspas. Mas a prática é onde você sente porque é uma coisa muito nova, falta muita diretriz ainda. A gente percebe isso ali na prática. Mas basicamente é isso. A gente está buscando focar o escritório para esse ramo aí. Legal. Vamos entrar então aí, você já falou algumas coisas, certificações, tal, até do DPO. No episódio anterior a gente falou o que é LGPD, então é a Lei Geral de Proteção de Dados. Não vou entrar muito em detalhe no que é a lei, para só assistir o capítulo anterior. Então hoje a ideia é ir um pouquinho mais a fundo, alguns detalhes a mais, até mais técnicos para a galera entender. Fala para mim, Gabriel, a LGPD está relacionada só a dados digitais ou... Não são dados digitais. A LGPD não fala, não é só digital, porque hoje tem muita confusão disso. A LGPD tem tudo a ver com digital, programação. Claramente, porque hoje nós estamos na era digital, tudo, arquivos digitais, armazenamento em nuvem, toda essa coisa. Mas dados físicos também, documentos físicos, questão de você ter um documento em cima da mesa que contenha dados pessoais ali. A LGPD está aplicando, tá em cima disso também. Né? Tanto é que a gente faz, no nosso plano de implementação, a gente faz uma análise da cultura da empresa, daquela questão dos procedimentos ali, de como que as pessoas estão se comportando nos setores. A gente pega, é até chato, né? O advogado é o chato da história. Então a gente fica fiscalizando mesmo, né? Você vê o cara com papel ali, sei lá, às vezes uma ficha cadastral de um funcionário da empresa. O cara bota ali em cima da mesa e sai almoçar. A mesa dele tem 3
o cara trabalha numa mesa que tem uma estação de trabalho que tem 3, 4, todo mundo passa ali, todo mundo vê. Ah, mas o que tem isso? O que tem isso que eu não sei, mas a LGPD pega, entendeu? Sim. Se alguém, por alguma forma, pegar aquele dado, é um risco. A gente faz o plano de gestão de risco, isso daí está totalmente fora. Não pode acontecer. Existe o dado de uma pessoa física, para a gente, né, que estuda isso, é uma coisa criminosa. Assim. A gente olha e fala, meu Deus do céu, como que o cara deixou um CPF exposto aqui? Não dá, não tem como. Para a pessoa é uma coisa tão normal, no dia a dia, no escritório. Sim. Também direto, é bilhetinho com telefone de cliente. E não pode, a lei geral pega assim, então não, portanto não é só digital. Não tem só nos digitais. Mas é que chama mais atenção digital pela dificuldade de você cada vez mais colocar coisas para assegurar que não vai ter vazamento, não vai ter uma perda de algum dado. Até pelo mundo de hoje, né? Pelo mundo de hoje, claro. Hoje o físico está cada vez menos, né? Escasso, totalmente. No episódio que a gente fala da LGPD, a introdução, até a gente comentou de um exemplo que a gente ouviu num dos webinários, se não me engano, da Mari de Toledo, que a pessoa usou os currículos que ela tinha, que ela usava como rascunho, para embrulhar um presente, um copo, sabe quando você coloca assim? E para piorar, quem recebeu o copo foi quem era o dono do currículo. Não, mas e é muito comum, pelo menos em lugares ainda onde se usa muito a questão física, de documento físico, o cara usa o currículo, às vezes que ele não vai usar, que ele recebeu de forma física, como rascunho. Sim. Aí o cara descarta isso de uma forma que facilite o acesso. É por isso que o nosso e-mail é bombardeado com aqueles e-mails que você não sabe nem de onde o cara arrumou o seu e-mail. Né? Às vezes é num currículo que o cara tacou ali fora, sem o menor risco, sem pensar no risco que isso poderia ter, porque até a lei aparecer e as pessoas se debruçarem e estudarem sobre isso, não era risco nenhum. Você cata o currículo que você não vai usar, ou algum documento que é uma cópia e você já usou e largou ali, sim. Ali não tinha problema nenhum. Usa de rascunho, né? Economizar papel e tudo mais. Mas é um risco, sim. Você pode até usar, mas você risca esses dados, entendeu? A importância começou a aparecer agora. As pessoas, é tão comum, é tão intrínseco a gente usar rascunho para escrever algumas coisas, e as pessoas não sabem que a LGPD já está pegando nisso. E mesmo assim, a LGPD não é de hoje que ela lançou, já tem 2 anos que ela saiu em si, mas que a multa vai começar a se aplicar. A multa em si vai começar em agosto. Por conta da quarentena houve uma prorrogação da multa, a lei entrou em vigor. Mas a lei já está em vigor. Só que, por exemplo, eu acho que ainda vai levar um tempinho ainda para todo mundo ter essa ciência dessa importância dessa... eu falo que é uma cultura, né? Isso, é uma mudança de cultura. Eu tenho que entender que eu não posso ficar deixando os dados do meu funcionário em cima da mesa, que nem você comentou. Né? Que era tão comum fazer isso. Né? Hoje, mas tem muita gente que ainda nem sabe o que é LGPD, então para ele ainda é normal deixar aqui. Eu sempre fiz assim. Porque é uma mudança muito drástica. É uma coisa que parece que não é, mas é drástico. Você chegar para uma pessoa que... o próprio escritório de advocacia, vamos dar esse exemplo. Que o cara tem ali o escritório dele desde sei lá quando, que é mais antigo. Se chegar pro cara e falar que ele não vai mais poder escrever num papel de rascunho, o cara vai ficar meio louco, entendeu? Mas não pode. Você até pode usar, só que tenha o cuidado de riscar o nome ali, entendeu? Mas você não vai ter paciência para ficar vendo qual currículo. Você deu exemplo aí de que o cara recebeu. Uma vez eu fui na faculdade ou no próprio ensino médio, que já é bem antes da Lei Geral de Proteção de Dados, nem se preocupava muito menos disso, né? Eu peguei uma vez um rascunho na secretaria e a hora que eu virei tinha algum documento meu escaneado ali. Nossa! Na época você fala, olha que sorte, né? Olha que coisa. Hoje você fala, Jesus Cristo, meus dados estão expostos aí, né? O que está acontecendo? Inclusive, a primeira sentença, né, a gente não se toca muito disso ainda, mas a primeira sentença de lei que foi baseada em lei de proteção de dados
foi justamente uma coisa, não foi desse ponto, assim, foi mais técnica. Mas você vê, né, porque eu falei, só para voltar naquele negócio que eu comentei de e-mail. Você fica recebendo um monte de e-mail que você não sabe nem de onde o cara tem esse e-mail seu. O cara ele pegou um apartamento lá, fez um financiamento, se eu não me engano, não vou lembrar de cabeça tudo agora. E junto com isso, ele já começou a receber de bancos um monte de financiamento, de proposta de financiamento e de empresa de decoração, os caras já mandando. E ele falou, gente, mas eu comprei um apartamento, tá nem pronto, ainda os caras já estão mandando financiamento para mim. Eu recebo ligação toda semana de imóveis planejados. Alguma coisa você procurou de imóvel planejado? Não, eu comprei um apartamento. Ah, você tá vendo? E justamente isso, eu comprei um apartamento, mas isso tem 3 anos. Eu ainda recebo ligação falando de imóveis planejados. Então, acontece. A captação de dados, a gente nem imagina o que está acontecendo. Sim. Se você, aquela história que muita gente já fala, você pesquisa no Google, sei lá, camisa do Santos, eu vou falar Santos que eu sou santista, tá? Camisa do Santos, no Google, você fez essa pesquisa, você vai abrir o Facebook, vai estar lá. Isso tem tudo a ver com a LGPD. Sim. O cara vinculou a sua conta que você tem lá logado do Gmail no navegador, que você abriu no mesmo navegador, você abriu o Facebook, que está tudo vinculado às contas hoje em dia, né? O cara, uma empresa jogou dado, transferiu dado para outra, cedeu dados para outra, vamos melhor dizer assim, a outra fez uma receptação, aí já tem 2 operações de tratamento de dados. Entendeu? E sem você saber. Hoje eles colocam aquelas políticas, né? Sim. Para você ler, mas sempre foi assim. Aceita os termos. O cara coloca 150 páginas. Você tem que dar o aceite ali. Por isso que o WhatsApp também direto. Qualquer atualizaçãozinha agora aparece lá para você ler o que eles atualizaram e tudo mais. Mas a coleta de dados hoje, o curso que eu fiz na PUC, ele fala. O dado não é o ouro. O dado é urânio. Porque o urânio é muito valioso, tão valioso quanto o ouro. Só que se você não souber usar, você acaba com tudo. Você tem um prejuízo tão grande quanto o seu ganho, se não maior. Né? É bem sério isso daí. E essas coisas acontecem. Não, normal. Comigo já aconteceu isso do apartamento. Recentemente eu comprei um sofá. Tem um sofá direto. Na semana mesmo, eu recebi um e-mail de uma empresa perguntando, já passando um orçamento de impermeabilização do sofá. O cara sabia a cor e o tamanho do meu sofá. Você tá vendo como que funcionam as coisas? Aí, como eu tô acompanhando a LGPD, eu fiquei assustado, até indaguei a empresa, porque como que ele conseguiu? Sim. Mas pra quem não acompanha, meio que já tá acostumado, né? O cara não sabe, o cara fala assim, é normal, os caras sempre recebem ligação assim, acaba sendo normal, né? Sim. Mas pra quem tá acompanhando mesmo, é meio que assusta. Né? Inclusive, eu já percebi, assim, vários e-mails que você recebe de marketing, né? E-mails marketing, que você que é do marketing pode falar melhor, se eu tô falando besteira, né? Esses que eles disparam, oferecendo os cursos da faculdade que tem, mas agora eles colocam bem pequenininho, mas eles colocam. Excluíram o meu e-mail da base de dados. Mas não é todos que está colocando. Não é todos, mas aí já é um descumprimento à LGPD. Sim. Na minha opinião. Sim, não, tem que ter para você se tirar fora da lista. Eu não sei nem como esse cara conseguiu o meu e-mail. O cara tá mandando um monte de coisa e eu não consigo sair disso? Como que pode? Tem que ter opção. Pela lei, para mim, isso não tá certo. Tem que colocar a opção. Sou favorável. Eu acho que as pessoas têm que ter meios de divulgação do serviço. É necessário. Mas, assim, se isso está te incomodando, não tem porquê você continuar aí. Entendeu? Você tem que dar esse poder. Inclusive, a LGPD fala disso. Exclui meus dados, pelo amor de Deus, eu não aguento mais receber essas coisas que você tá. Não me interessa, já falei. É que nem aquelas ligações que o cara liga para você fazer, aumente seu plano, e o cara você falando não quer. E o cara fica falando o que tem de benefício. Não quero saber o benefício, não quero. E esse do tirar da lista é até uma outra coisa que a gente comentou aí dos cookies, dos sites lá. Já né? é a técnica E do aceite lá, que os caras colocam 30 páginas e tal. Isso. Até a gente, sim, tem site que ou se aceita ou não. Isso. Ou se aceita e consegue ver a página. Ou se não vê a página. Ou se não vê a página. E tem alguns sites que eu até já vi que eu achei muito interessante, que o cara tem lá, aceitar com condições. Que daí ele lista o que eu posso desmarcar ou não.
eu tenho que aceitar pelo menos o básico e as outras opções eu posso desmarcar. Isso. Eu vi. Achei lindo isso. Eu achei lindo também, porque isso que eu ia falar, você comentou. Esses dias eu entrei num site, nem sei o que era. Era de venda de alguma coisa. Tinha 3 caixinhas. Aceitar todos os cookies, aceitar tal e tal, ou só os necessários. Isso. Eles colocam. Mas uma coisa que eu já percebi também de te induzir a isso. O cara já seleciona os 3. Ele não seleciona só um. Sim. Entendeu? Isso pra mim, se você a lei fala de um aceite expresso e claro e que não deixe dúvida de que o titular do dado aceitou. A partir do momento que você coloca os 3 ali, você está induzindo o cara. E uma coisa que eu acho comum é que assim, esse cookies não é LGPD. Tipo assim, coloquei cookies no site, estou pronto para LGPD. Cara, não é uma metodologia. Até porque o cookies não é... Tipo assim, é diferente de eu colocar lá um aceite, dados relacionados a LGPD, tal. Exatamente. Eu tô deixando o cara ciente que ele tá aceitando que ele tá relacionado a LGPD, tal. Simplesmente aceito eu gravar cookies. Desde sempre isso acontece. Isso sempre teve. Eu acho também. Eu não tô pronto, simplesmente, o que eu tenho que fazer para deixar a minha empresa pronta para LGPD? Coloco cookies. Cara, não faz sentido. Não é nem um pouco suficiente. Até porque a LGPD, até acho que depois mais pra frente a gente vai falar, eu não consigo fazer implementação em 24 horas. Mano. Não existe. Não tem como. Então não é simplesmente eu colocar uma mensagem no site e eu tô pronto. Não. São aquelas coisas paliativas, né? Porque como a lei veio a toque de caixa, as empresas falaram, pelo amor de Deus, a gente precisa regularizar, porque senão vai dar problema. Acaba sendo uma das metodologias dos pontos que eu tenho que ter de atenção. Exatamente. Que eu tenho que ter, mas não é só isso, né? É um dos pontos a serem implementados. É a mesma coisa, tipo, eu vou instalar um antivírus no computador, que eu não tinha. Beleza. Isso é um dos pontos. Sim. Não é suficiente. Se você chegar depois para a autoridade nacional, que é quem vai fiscalizar, e falar, eu tenho antivírus aí no meu computador, numa empresa que tem, sei lá, 50 funcionários, que trata dado de cliente, pessoa física e claramente dos próprios funcionários. Eu tenho antivírus aí. Não é razoável. É cultura, né? O cara coloca antivírus no computador, mas a senha do servidor é 1, 2, 3. Não tem uma rede de Wi-Fi diferente. Não tem segurança, é sinal aberto. E a senha do computador, já vi isso, hein? Você está numa empresa lá e tudo mais, vários setores. A senha para você entrar no computador é tudo igual. Que não serve. Não é cultura, né? Uma coisa que a gente também tá batendo muito, eu estou observando muito, é essa questão desses serviços, desses softwares que tem nas empresas já, né? Eles vão ter que, alguns vão ter que passar por uma reformulação técnica da programação, né? Que daí já não é a área jurídica, para segmentar acesso. Tem muitos RPs aí, posso chamar de RP, né? Não sei se esses sistemas de empresa, né? Tem muitos que não segmentam acesso. Essa aqui é a aba não sei do que, do financeiro, essa aqui é a aba do RH, essa aqui é a aba disso, essa aqui é a aba daquilo. Só que eu sou do RH, você é do financeiro, por exemplo. E o não sei quem é de compras. Todo mundo tem acesso a todas as... Se eu clicar na sua aba, eu abro a sua aba. Entendeu? O abrir um arquivo é dados, é um tratamento, uma operação. Aqui a gente mapeou, já está colocando em programação isso daí para resolver esses problemas. Isso é um problema, entendeu? Isso é um problema. Que assim, hoje é um problema. Antes, eu não duvido que as pessoas... por que eu vou ficar entrando? Não aguento nem fazer o meu serviço na minha aba, vou abrir do outro para ver. Não tenho dúvida. Mas a lei chegou e colocou isso como problema. Mas a gente tem que pensar num todo, né? Porque imagina, hoje eu não tenho tempo, mas se acontece alguma coisa, o cara é mandado embora, ele fica muito nervoso, o cara tá com a informação, ele pega, leva embora e faz o que ele quer com a informação. Isso mistura muito com o sigilo, aquela coisa do sigilo da empresa. Né? Acaba pegando a raiva do cara no momento, o cara faz sem pensar, pega
Não, e é aí que é o problema, né? O pessoal fala assim, mas eu não acredito que tal pessoa vai fazer isso. Eu falei, justamente por não acreditar, por não ter certeza que você se previne. Sim. Se você tivesse certeza, você já tomaria uma atitude. Entendeu? Como você está na dúvida, está na pendência, vamos prevenir. É justamente a dúvida que faz a necessidade de você estar prevenido de alguma coisa acontecer. Sim. Tem muita gente que fala, não, se der problema depois eu... Mas eu acredito que não vá não sei... Aí, a hora que estoura o negócio, fica... Aí... Ô, Gabriel, e essa lei é para, como assim, para se adaptar, todo tipo de empresa, microempresa? Se não me engano, o artigo 4º da lei, ele dá algumas exceções ali para fins estatísticos, de pesquisa, para o Estado, para a segurança do Estado. Isso daí não precisa, a lei não vai se aplicar. Eu não vou lembrar de cabeça o artigo todo agora, tá? Mas tem algumas exceções que não, mas em regra sim. A lei vai aplicar em empresas que fazem, não só empresas, sujeitos, pessoa física tanto quanto jurídica, que façam o tratamento de dados de pessoas físicas. O dado pessoal refere a pessoa física, só, pessoa física. Que ele vai tratar os dados dessa pessoa. O tratamento de dados é uma coisa que pode ser qualquer atividade, qualquer verbo. Se você falar para mim de tratamento, transferir, operação de tratamento de dados. Ceder, tratamento, operação de tratamento de dados. E aí ele coloca lá também, o artigo 3º fala, para oferecimento de algum serviço, alguma prestação de serviço ou produto. Então ele quis abraçar bastante as empresas, mais as empresas, para ter essa segurança. Tem as exceções, né, como eu disse, para segurança do Estado, para fins estatísticos, de pesquisa, entendeu? Essas daí a LGPD não se preocupa tanto. Aí ela ainda coloca para fins de pesquisa, algumas eles colocam desde que anonimizados os dados. Né? Eu precisava estar com a lei para falar certinho. Mas enfim, não importa o tamanho da empresa. Você pode ter uma microempresa que oferece serviço de software. A gente até, se eu não me engano, no outro episódio a gente até comentou. Até para manicure, ela também, porque tem a questão de você receber, né, pelo serviço, né? Então, e você tem o telefone pessoal então da pessoa. Você tem que cuidar dos dados. Sim. É uma manicure, é pessoa física, não tem CNPJ, não é empresa, ela presta o serviço com fins lucrativos. Exatamente, é uma pessoa física. Beleza. Então ela tem que cuidar dos dados também. E isso, ela é uma pessoa física. Beleza. Ela trata dados para fornecer serviço, alguma... Sim, então, LGPD. Claro, a LGPD é uma lei de compliance. É uma lei que você tem que se adequar a ela. Ela se preocupa se você está preocupado em proteger. Um acidente é um acidente. Você não é uma força, né? A lei fala de força maior, ou caso fortuito. É um acidente. Só que não adianta você falar, foi um acidente, e você não tem nada de prevenção. É como você... É um seguro de carro. Sim. Você sair, a pista é 100 por hora, você está 200. Entendeu? Você mata alguém, atropela alguém, bate, estoura todo um carro ali na frente, o seu seguro vai falar, como que eu vou te cobrir? Sim. Você tem o seguro, não foi um acidente, você não fez o mínimo necessário para que evitasse isso. Se tivesse a 100 por hora, de cinto lá, dando certo, farol ligado, enfim, cumprindo as normas de trânsito, você tinha talvez evitado a batida, mas não deu para evitar porque aconteceu alguma outra coisa, algum caso, aí sim um acidente, beleza, nós vamos te cobrir. Foi um acidente, você não tem culpa. A Lei Geral de Proteção de Dados tem a mesma métrica, vamos dizer assim, tem a mesma intenção. Se você, tanto é que a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela pode solicitar a qualquer tempo às empresas um relatório de impacto, que nada mais é do que dados você trata aí, preciso saber quais as medidas que você emprega de segurança para que
não tenha... Que até pro julgamento da pena, eles utilizam isso. Claro. Né? Assim, a questão da boa-fé, as práticas. Exatamente. A lei fala... Não adianta nada eu adaptar, por exemplo, o sistema de RP para criptografar, sei lá, os dados e tal, mas eu não tenho uma prática de segurança e meu servidor tá a Deus dará. É isso, não pode. Não faz sentido. Então eu não apliquei a lei, né? Não faz sentido, não faz o menor sentido. Fiz por isso que a gente fala que não é uma coisa de 24 horas, né? Não, a gente você tem que adaptar e ainda o pessoal tem que entender que é uma cultura, né? Tipo segurança, de eu querer. Porque acidente pode acontecer, vazou os dados, mas o que eu fiz para que não vazasse? É isso, exatamente. Você resumiu a minha fala. Você tem que demonstrar para a autoridade nacional e para um eventual processo que venha a ser embasado na Lei Geral de Proteção de Dados, para o juiz daí no caso, se for um processo judicial ou para a autoridade nacional, você assina. Olha, vazou dado da minha empresa, mas eu tenho, sei lá, VPN, toda essa parte técnica da programação, eu tenho Wi-Fi diferente da administração da empresa para cliente, eu tenho antivírus, eu tenho segmentação de acesso nas plataformas, eu evito qualquer documento físico e nós temos uma política interna da empresa que documento físico vai ser automaticamente escaneado e já excluído e já tirado de circulação dentro da empresa, já vai para o lixo, vai ser destruído. Você mostrou isso para a autoridade nacional? Olha, acidente, cara. Não foi alguma negligência minha. Tanto minha parte eu fiz, né? Exatamente. O juiz vai falar assim, realmente foi um acidente. Eu não tenho tinha como muito que você condenar fazer fora isso. Exatamente. Não vou condenar você. Foi um acidente que aconteceu. Como que eu vou te condenar? Acidentes acontecem. E a mesma coisa para a autoridade nacional. Por isso que ela pede... Tanto é que o relatório, na lei, no texto da lei, ele fala, o relatório tem que constar as operações de dados, né, quais dados pessoais você tem ali, que você está tratando, e quais as medidas de segurança para mitigação do risco. Ou seja, ela não espera que você esteja blindado de qualquer tipo de vazamento, de perda de algum dado. Ela nem tem como ela esperar isso de você. É uma coisa que você, a partir de hoje, ninguém mais bate carro no país. É meio impossível, né? Então, ele fala, mitigação é para reduzir o risco. Você não vai estar blindado nunca. Na internet, o pessoal da programação sabe mais do que eu. Os caras todo dia têm que atualizar não sei o que, porque os hackers descobrem. Instagram, eu estava dando uma lida uma vez, eles descobriram um jeito de você ver, se abrir o código-fonte, apagava uma linha lá, não sei do que código que era, e você conseguia ver o perfil da pessoa que queria, para você ver, tinha que seguir. O cara foi lá e conseguiu dar um jeito, foi uma notícia gigantesca. Isso, se eu não me engano, eles sofreram alguma consequência lá. Porque muita gente que não queria expor sem saber quem estava seguindo, o pessoal teve acesso. Sim. É uma coisa que acontece. Então é você. E eu sei que a gente vai falar depois, eu acho, da questão do porte da empresa. Não adianta eu esperar também que uma manicure ou uma padaria estejam com um sistema tão seguro quanto vai ter uma empresa que fatura, sei lá, milhões por ano. Não adianta. Mas acho que cai até mais na questão até de entender a cultura, né? Porque, por exemplo, você pega uma manicure, ela atende a domicílio, sei lá, ou na própria casa dela. Ela não vai ter um sistema. Não vai. Agora, se ela entender que, por exemplo, ela tem o celular dela que ela usa para mandar confirmação do horário. E ela ter a ciência que é para isso que ela vai utilizar o celular da pessoa, eu entendo, para mim, assim, ela meio que tá atendendo ali. É diferente de, tipo assim, eu pego o celular da minha cliente para confirmar o horário, mas aí eu disparo, eu passo o celular dela para uma amiga minha que tem um salão de beleza. Pronto. Uma outra amiga que é de massagem. Eu meio que tô vendendo dado. Exatamente. É isso. Tipo assim, eu não preciso ter um sistema para entender. Cara, eu sei que a minha cliente
é minha, eu não vou passar para ninguém. Tá lá o telefone dela no meu celular, eu só vou usar para isso. Para tal finalidade. Exato. Então, mas é aí que a LGPD dá uma segurada. Vamos pegar o exemplo que você está dando da manicure. Ela tem o celular pessoal que ela trabalha, né, que ela recebe agendamentos, que ela usa para, às vezes, atender a domicílio, a pessoa passa o endereço dela ali. Então, o que acontece? Não vou esperar que essa mulher tenha um departamento de TI na casa dela para ela começar a fazer o trabalho. Isso nem é razoável. A própria lei também fala, é expresso. A Agência Nacional vai dispor diretrizes para quem que precisa ter um DPO na empresa em relação ao porte dela. Não só ao porte em relação que nem o exemplo da manicure. Não adianta esperar que ela vai contratar um DPO. Não vai acontecer. Porque é o princípio da razoabilidade, né, que rege o nosso ordenamento. Não é razoável você esperar isso. Então, as empresas, a implementação é algo muito, muito personalizado. Vamos supor, para a MBM é uma coisa, para o meu escritório é totalmente outra, para a padaria é outra coisa ainda, para uma empresa multinacional é totalmente outra. Eu não vou chegar e exigir da padaria também um GPO. Mas eu já posso exigir um pouco mais se ela é uma franquia, que ela tem alguma coisinha a mais. Sim. Entendeu? A manicure que você falou, ela tem consciência daquilo, que ela só vai usar para aquilo. Mas a LGPD exige que você passe para o titular do dado essa finalidade. Sim, então, tem que estar ciente. Daria para resolver de uma forma simples. Ela deixa uma mensagenzinha no bloco de notas no computador dela ou no celular mesmo. Escrito assim, eu tenho o seu telefone, o seu nome, o seu RG, sei lá o que ela usa para cadastrar o cliente. Nem sei se ela tem cadastro. E ela copia, cola e coloca. Oi, dona Nilce, sei lá o que ela vai. Eu vou gravar o seu celular aqui, tem o seu nome, tem o seu RG, o seu CPF, e a sua conta, eventualmente, para você me pagar ou para eu fazer algum pagamento, usar o que ela quiser colocar lá. Eu só tenho isso para quê? Para você poder agendar horário, para eu poder saber para eu ter um controle aqui de quem está agendando. E a finalidade que eu tenho é simplesmente prestar o serviço de manicure, ou não sei o que mais que ela faz. Eventualmente, eu vou te deixar ciente que eu posso te transferir o seu contato, isso se ela quiser, tá? Se eu transferir o seu contato para uma amiga minha que é massagista, que se você precisar de massagem. E também vou usar para te informar de algumas promoções, para finalidade de marketing. Que seja uma coisa informal. Sim. Mas pronto, ali, pro porte da empresa dela, tá na minha cabeça o cliente já está ciente. E o cara nem vai falar não, ela nem vai, a cliente nem vai falar não, ela vai até, não, beleza. E você mandou uma mensagem, e daí falou assim, posso gravar o seu telefone aqui comigo? Ela falou, não, pode, claro. Na minha cabeça, pro porte dela, no meu entendimento de lei geral de proteção de dados, essa manicure estaria adequada nesse ponto, óbvio, tem toda uma análise muito mais a fundo, mas nesse ponto ela mostrou que dado ela coleta, para qual finalidade, entendeu? Talvez uma exclusão, eventualmente pensar numa hipótese de exclusão desses dados aí, enfim. Mas ela já conseguiu deixar o cliente ciente do por que ela está processando, por que ela está operando os dados dela. Entendeu? Qualquer coisa que você não quiser mais que eu te mande as coisas, você só me informa por aqui. Legal. Entendeu? Você já enquadrou pro porte daquela empresa. Uma coisa informal, às vezes. Entendeu como até a gente falando de porte, eu vou até inverter ali. A gente tinha falado do que colocar no contrato, né, para quem presta serviço, né? É difícil. Não dá para definir uma coisa exata, né? Um padrão. Porque depende do ramo, do tamanho, do tipo, do que ela trata. Exatamente. Então é difícil, né, a gente definir Não, você tem que pôr isso que já resolve. Eu sei, isso eu falo, uma coisa que é fato, você vai ter que colocar. Você vai ter que abrir um capítulo no seu contrato da LGPD. Isso é fato, você vai ter que pôr. Agora, cláusulas, claro que com o tempo vão entrar as cláusulas gerais que você consegue utilizar e tudo mais. Né? Mas assim, pode ser que eu pegue uma empresa que eu não trato dado pessoal sensível, por exemplo. O pessoal fala, escritório de advocacia, mexe muito mais com documentação. Mas se trata de pessoal sensível, tem um monte de ação que tem a ver com plano de saúde, às vezes alguma falha no atendimento de saúde.
Um documento médico é um dado pessoal sensível. Se eu colocar no contrato, por exemplo, assim, vamos supor que eu preste um serviço, e simplesmente eu colocar uma cláusula lá, tipo assim, ó, os dados contidos aqui nesse contrato estão você está dando ciência que está de acordo com o LGPD. Só isso não vai adiantar nada. Não né? tem, Só escrever a ciência de LGPD. não, assim, tem que destacar o que a é finalidade, a finalidade. eu gosto de pensar da seguinte forma. Eu colocaria uma cláusula nos contratos do ciclo de vida dos dados dentro da empresa. Tá? A gente faz a coleta dos seus dados através do que você faz a coleta dos dados. Então você tem que estabelecer, às vezes eu pego um papel que o cara escreve para mim. Tá bom, como que a gente vai resolver esse papel aí? Se você quer tudo digital, não, automaticamente eu já pego e boto no meu sistema que tem um cadastro. Então tá bom, a gente vai colocar. Se for coletado de forma física, será já colocado, cadastrado no nosso sistema e automaticamente descartado, excluído. Então você já colocou como vai ser a vida útil de um dado físico lá. E esse negócio fica no computador até quando? No meu cadastro. Então a gente coleta primeiro, finalidade. Sei lá, vou prestar serviço de tal coisa. Entendeu? Você pode ir colocando isso daí, tudo elencado. Tudo pro cara da ciência. Por isso que é muito de cada empresa. Entendeu? Aqui eu não sei com que a MBM, eu vou pegar seus dados da seguinte forma, através de tal plataforma, ou através de documento físico, ou através de e-mail, ou através de WhatsApp, sei lá como que pega. Pode ser que a minha empresa lá, por exemplo, dificilmente a gente pega dado por WhatsApp. Entendeu? Por que eu vou colocar isso lá? Aí, às vezes a gente coloca, também é bom colocar, e a gente faz o que com isso? Pegamos esses dados, colocamos no sistema tal, temos as medidas de segurança tal. Eles serão utilizados para, sei lá, elaboração do contrato e marketing e das promoções da nossa empresa, eventuais promoções da nossa empresa. Você deixa ciente, porque daí justifica você ficar mandando os e-mails marketing. Sim. Entendeu? Você enquadra os e-mails marketing na LGPD. E você depois coloca, eles ficam armazenados em um arquivo morto depois de tantos tempos. Eu estou inventando qualquer coisa, Não sei nem se fez sentido, mas só para você ter uma noção. Mas a pessoa tem que estar ciente disso. Ela tem que estar ciente. Hoje, existem outras coisas também, não precisa. Algumas coisas dispensam um aceite. Por exemplo, por que eu tenho um contrato que tem um dado pessoal da pessoa aqui guardado, sendo que já encerrou? Porque às vezes pode ter uma obrigação legal que eu tenho que cumprir. Sei lá, prestar conta para a Receita, às vezes esse cara me processa, eu tenho um contrato aqui. Entendeu? Aquele negócio de guardar documento por mais de 5 anos. Mas por que você está guardado com esse contrato aqui? Porque obrigação legal. Mas por que você tem esse... Eu quero que você exclua meus dados. Tudo bem, exclua os seus dados, mas eles vão ficar armazenados no arquivo assim, porque eu estou prestando serviço para você ainda. Então eu tenho uma obrigação contratual que me permite que eu mantenha esses dados sem o seu aceite. Tem tudo isso também aqui a se analisar. No nosso planejamento de implementação, a gente faz a análise das operações, a gente vai em cada setor. Faz uma reunião com cada líder de setor. Fala, como que é o dia a dia de vocês? Conta aí pra gente. Literalmente assim. E a gente vai digitando, vai descrevendo todas as operações. Por quê? Dali a gente faz o data mapping. O data mapping a gente coloca, isso é o mais trabalhoso, é o ouro do negócio, entendeu? Você coloca lá dado pessoal, qual dado pessoal que ele coleta? CPF, RG, número do sapato, grau do óculos. Opa, grau do óculos é dado pessoal sensível. Para que ele coleta? Ele coleta para isso. Precisa. Aí depois lá na frente ele analisa se é necessário para a empresa. Não precisa disso. Manda excluir. Sugere, né? Sugere a exclusão disso. Por que você vai correr risco de ter esse dado vaza? Aí fica uma ótica que nem maluco te ligando aí, vendendo óculos. A empresa no mercado, o cara tá coletando o grau do óculos. É uma concessionária, o cara tá coletando. Qual religião? Isso é pra quê? E acontece, a gente não tinha noção disso. Então a gente faz o data mapping para justamente saber
quais dados, como fica o dado ali dentro da empresa, qual que é a vida do dado ali dentro da empresa, para a gente poder desenvolver a cláusula, entendeu? Adaptar o contrato. Então é muito peculiar de cada empresa. Tem algumas coisas que são padrão, por exemplo, sempre vai ter dado de funcionário. Tem um departamento de RH, né? Já não, por exemplo, o exemplo da manicure. Às vezes é só ela que atende. Ela não tem dado de funcionário. Já não precisaria mais colocar essa cláusula, eventualmente, se ela tivesse o contrato. Mas, enfim, na maioria. Vai se tornar praxe essa parte dos dados do funcionário e tudo mais. Mas depende de como uma trata. Não, nós temos um setor de contabilidade interno. Nós transferimos aqui mesmo, todo mundo fica nesse mesmo setor. Beleza, então não tem transferência de dados de funcionário. Não, eu tenho um setor de contabilidade que faz tudo meus olerites, dos meus funcionários, que cuida de toda essa parte de procedimento de admissão, documentação. Então tá bom, a gente vai ter que colocar uma cláusula, vai ter que incluir que o dado do funcionário é transmitido para um terceiro. Pronto, olha a diferença gigantesca que já dá nisso daí. Entendeu? Então, depende muito da empresa. Depende, a cláusula de praxe, assim, se falar, vão se tornar algumas, mas vai ter que ter uma análise muito anterior antes de eu falar para a sua empresa tal coisa. É muito difícil. Legal. Ô, Gabriel, e já tem fiscalização? Quem faz? Eu não sei te afirmar como a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, está fazendo o trabalho. Mas são eles... De fiscalização, porque é muito novo. São eles que fiscalizam, sim. São eles, inclusive, que aplicam as sanções. Enfim, eu não sei como é que tá, mas eles já soltaram a primeira portaria, se eu não me engano, eles já soltaram alguma coisa. Mas eu não sei se a fiscalização, se ela já está cobrando forte. Entendeu? Eu não sei te dizer como que está a intensidade disso. Mas que haverá. Não tenha dúvida. Solicitação de relatório de impacto a hora que você quiser. A hora que a autoridade quiser, assim, me dá aí, MBM, me dá um relatório de impacto aí de como é que tá. E aí você tem que mandar aquele documento que você opera. Tem o AVG no computador tal, tem qualquer outro antivírus aí que você pense no nome no computador X. Eu tenho um servidor assim, armazeno isso aqui na nuvem. Você vai ter que falar tudo. Tudo que os dados fazem. É complexo, gente, porque você, como que é o dado da sua empresa? Eu falo, Jesus amado, como que eu vou descrever como que o dado vive na minha empresa, onde que ele fica? É muito difícil, é muito fácil escapar alguma coisinha. Sim. Então você tem que, por isso que a gente também reitera a necessidade de ter alguém mensalmente acompanhando. Um encarregado, no caso, que é o DPO, que ela chama de encarregado, e a gente vai falar disso, eu acho. A próxima pergunta eu ia falar que a gente tem algumas pessoas responsáveis. Sim. Tem o DPO, tem o encarregado. O encarregado é o DPO. É que a lei trata o operador e o controlador, né? O controlador é o cara que basicamente fala assim, o dado vai ser feito assim, assim. Ele nem precisa tratar o dado, ele nem precisa participar da operação de tratamento. Mas ele é o cara que fala assim, você vai pegar esse dado, você vai fazer isso, aquilo com ele, você vai armazenar em tal pasta, você vai transmitir para não sei qual, para não sei quem, e acabou. O camisa 10. É o camisa 10, é o cara que faz o meio campo. O operador é o cara que trata o dado a mando do controlador. Entendeu? Ele é como se fosse um contrato de mandato. Então, no meu curso da FGV que eu estou vendo, eles falam justamente isso. É um contrato de mandato. O operador trata em nome do controlador. E o encarregado é o cara que dá a face para o negócio, o rosto para o negócio. O controlador fala, você é o meu encarregado, você é meu DPO. Ele faz o meio campo, né, o controlador indica, ele que vai fazer o meio campo entre a autoridade nacional, titular de dados e a empresa que está tratando esses dados. Eu preciso fazer, a lei já estabeleceu algumas obrigações do controlador, e eu acredito que a Agência Nacional também vai estabelecer algumas diretrizes para mais a fundo sobre isso, e também, até só para que eu lembrei agora, ela vai estabelecer o quanto é razoável, quanto que a gente considera razoável uma empresa de porte X e de uma empresa de porte X
ela vai dar toda essa... Quem precisa ter um DPO contratado, entendeu? De acordo com microempresa, então a Agência Nacional vai fazer tudo isso. Inclusive, voltando a falar do DPO, ele é quem faz todo esse meio campo. A lei coloca como obrigação dele receber reclamações e solicitações do titular de dados. O cara fala, eu quero excluir meu dado. É pro DPO que ele vai mandar. A DPO vai falar ao controlador, um cara quer excluir do banco de dados. Trazendo para um cenário assim, de produção, por exemplo. O operador é o cara da mão de obra, o controlador é o chefe dele, o gerente. Contramestre, assim. Contramestre. E o DPO é tipo como se fosse o dono da empresa, porque ele que dá a cara a tapa. E ele também vai responder, ou não? Ele que vai responder. O DPO, sim. O DPO tem responsabilidade, sim. Então, tipo assim, deu BO, quem responde é o DPO. Já acontece bastante discussão na questão da responsabilidade civil do DPO. E ele que assina esses relatórios de impacto. Né? Como eu disse, ele faz o meio campo entre a autoridade nacional, o titular e a empresa. Então, a autoridade nacional precisa do relatório de impacto, o DPO precisa do relatório de impacto. Aí ele vai ter, ele que arranca cabelo lá dentro da empresa para conseguir fazer. Mas não é tão assim, mas é inteligível a forma que você falou. Ele é indicado pelo controlador. Entendeu? Ele falou, eu dou a ordem de como os operadores vão trabalhar. E você, fique esperto que você que vai me avisar. Se tem gente, tem titular querendo excluir banco de dados, excluir dados do banco. Se a NPD está mandando alguma coisa pra gente aqui, é você que vai receber isso daí. É o cara que abre o chamado. Né? E ele que recebe essas coisas, entendeu? Ele estoura nele as coisas, entendeu? E aí ele comunica tudo, preciso fazer um relatório de impacto, controlador, como é que tá tal coisa. E ele também fiscaliza internamente a empresa. O DPO, o operador e o controlador, eu preciso ser da empresa ou posso ser um terceirizado? Não, pode terceirizar. Qualquer um dos três. Sim, pode terceirizar. Inclusive, a partir do momento que você... eu preciso ter um RH. Quem faz os meus olerites, enfim, e tal, é um escritório de contabilidade. Então, eu preciso transmitir os dados dos funcionários, transmissão, recepção, 2 operações. Ali chegou no escritório de contabilidade. Ali já tem um outro controlador. Entendeu? Entendi. Eu controlei aqui dentro. Se vamos supor que você é do RH, você manda o dado pro escritório de contabilidade, que eles vão fazer o olerite, enfim, o que eles têm que fazer. Chegou no escritório de contabilidade, o escritório de contabilidade vai falar, alguém vai chegar lá, precisa fazer você pega esses dados e faz o olerite. Esse aqui você faz o TRCT, que é o termo de rescisão de contrato de trabalho. Esse aqui você faz uma advertência. Tem outro controlador lá dentro. Sim. Entendeu? Então é complexo, uma relação jurídica complexa. Entendeu? Pode ter mais de um controlador. Pode ser que o controlador, numa empresa menor, seja o operador. Entendeu? Não tem problema. Então é uma relação jurídica bem complexa de se entender. E como é muito novo, como falta muita diretriz ainda de prática, nós temos uma lei, e a lei deixa muitas lacunas, vamos dizer assim. É impossível a lei prever 100% dos fatos da nossa realidade. As portarias da NPD servem para isso, regular algumas situações que vão começar a aparecer. Falta muito, a gente está muito ainda no plano da teoria, entendeu? Então, a gente está tendo que segurar na teoria, mas tentando colocar o pé no chão para trazer o mais próximo do que a NPD vai colocar como diretriz aí. Legal. Partindo já para a nossa última pergunta, onde, acho que vai até entrar a sua empresa, né? Onde eu encontro e quem que eu devo contratar para implementar? O encarregado, que é o DPO no caso, para algumas empresas aí que a gente vai, depois da implementação, obviamente, você vai poder perceber se é razoável ou não, porque como eu disse, não tem muita diretriz ainda, a gente precisa usar a razoabilidade, então a gente faz esse juízo do que é razoável, onde é razoável colocar um DPO,
Porque a empresa vai ter que ter encarregado. A empresa vai ter que ter. A menos que a NPD, a hora que a NPD der a diretriz, vai ficar mais fácil para a gente julgar qual empresa precisa, qual porte, com base em que a gente analisa a necessidade ou não. Né? Como eu disse, a manicure não vai ter um DPO, e nem tem que ter, nem acho que vai ter. E a NPD também vai liberar ela de ter. Tá? Mas o DPO você consegue terceirizar, tem muitos advogados que estão trabalhando com isso. Tá? Lá no escritório nós temos sim esse serviço. A implementação, né, você perguntou aonde que você acha isso? Tem muitos escritórios desenvolvendo essa implementação. Aqui na região eu não sei te dizer, não são muitos, né? Em São Paulo, obviamente, são muitos. Em Campinas já tem alguns também. E aqui em Americana eu sei que a gente está sendo um dos pioneiros aí. Não sei, não vou afirmar que somos os únicos para não dar informação equivocada. Mas nós temos parceria também com o de Santa Bárbara também, que para mim eu acredito ser o pioneiro, um dos também lá da LGPD em Santa Bárbara. E a gente desenvolve o sistema o planejamento de implementação. Agora eu acho que é interessante eu explicar como que eu pensei. Nós dividimos em duas partes o nosso sistema que eu desenvolvi lá no escritório. Fase de diagnóstico e fase de implementação. Fase de diagnóstico a gente faz uma reunião, que é aquilo que você pontuou várias vezes, a cultura da empresa. A gente faz uma reunião para colocar, porque a gente precisa conseguir o comprometimento da alta gestão do negócio. Se o alto gestor da empresa dele mesmo não está nem aí, como que eu vou enfiar, que eu sou de fora, enfiar na cabeça dos funcionários que eles têm que seguir tal coisa a partir de agora? Então eles têm que estar aí, tem que ter esse comprometimento. Então a gente sensibiliza da importância que tem essa lei. Depois a gente passa ao relatório, né, a fazer alguns levantamentos de operações por setor. E a gente faz o data map. Né, que a gente faz esse data map pela modalidade top-down, chama. É impossível, dentro do prazo que a lei prevê das multas, né, a gente fazer uma implementação analisando 100% do banco de dados das empresas, porque pega os dados que já tem. Não é a partir de hoje. Pega os dados que já tem. A gente faz a modalidade top-down, que nada mais é. Não é por amostragem, mas assim, quais operações você pratica aqui? Eu coleto dado pessoal, a pessoa não vai falar assim, logicamente, ela vai contar o que ela faz. Mas, eu pego o dado, faço um cadastro, encaminho para o RH, vamos supor, de contratação. Tô falando só do setor de RH. Eu coleto os dados do potencial funcionário, o currículo, aí eu chamo ele para uma entrevista, aí eu arquivo esse currículo não sei aonde, num armário físico. Se ele for promovido, se ele for ganhar a vaga, vamos dizer assim, eu faço um cadastro aqui interno, já mando fazer o exame admissional numa clínica terceirizada nossa, e conta tudo. Então, dali eu consigo tirar. Ele tem dado sensível relacionado à saúde, sei lá, algum eletrocardiograma que ele fez, se ele vai trabalhar, sei lá, em algum setor que tem que carregar algum peso, alguma coisa. Só exemplo, tá? Ela vai ter dado pessoal dele, telefone, endereço, RG, CPF, data de nascimento, número de carteira de trabalho. O documento físico, só para esclarecer, ele não é um dado em si. O documento, ele é um repositório de informações. Ali tem muitos dados, pessoal. Tá? Então eu aprendi que isso é um repositório de informações. Enfim, a gente faz o data mapping com base no que a pessoa fez, na operação da pessoa. Então a gente supõe que naquele banco gigantesco de dados ela tenha essas informações com base na operação que ela me relatou ali. Entendeu? Passando do data mapping, a gente vai fazer a análise do contrato, da eventual política de segurança de dados que a empresa tenha. Se não tem, a gente passa, faz uma auditoria de TI e de SI, e a gente faz um relatório final do diagnóstico. Então a gente vai apontar os gaps que tem. Entendeu? Legal. Depois a gente passa a implementação. Reunião, de novo, com todo mundo. Falou, a partir de hoje você não deixa mais documento em cima da mesa. Você saiu para almoçar, você tem que deslogar o seu usuário aqui, pelo amor de Deus.
todas essas coisas que antes era besteira, nós vamos desativar. A gente sugere para o pessoal do TI, por exemplo, desconecta todas as portas USB. O cara não pode pôr um USB ali, senão a gente não consegue ter registro de documento que ele jogou em algum pendrive, entendeu? Então a gente vai orientando tudo isso. Aí a gente vai para a parte de enquadramento, que eu falei de que não precisa ter o aceite do cliente, do titular de dados. A gente pega as 10 hipóteses da lei, acho que se eu não me engano é o artigo 7º, e de dados pessoais sensíveis é 11º, ele elenca algumas hipóteses, em que são 10, que a gente não precisa do aceite expresso do titular. Que é, como eu disse, segurança da empresa, às vezes a câmera ali, nós temos esse vídeo aqui, eu estou te informando que você está sendo filmado, mas eu não preciso que você aceite que eu colete, porque para mim é segurança. Sim. Entendeu? Para cumprimento. Interesse, né? Isso daí vai ser bastante polêmico. Eu quero estudar mais sobre isso para falar mais, porque vai ser polêmico pra caramba essa questão do legítimo interesse do controlador. Não lembro nem como está escrito na lei agora, mas isso daí vai dar muito pano para manga ainda. Porque tudo pode ser legítimo interesse. Entendeu? Se você não tiver um mínimo de razoável, e como a gente não sabe nem o que é razoável para a agência nacional, como que eu vou saber o que é, o que não é legítimo interesse, né? Enfim, tem estrito para a gente cumprir alguma lei, nós temos esse dado aqui para cumprir tal obrigação legal, nós temos esse dado aqui para cumprir um contrato. Então, nós temos, a gente vai elencar ali alguma dessas hipóteses, tirar daquele data mapping lá. Nós vamos elencar porque nós temos aquilo lá. E se não conseguir, pegar o aceite. Ou se a gente falar, vamos tentar excluir esses dados? Tem como a empresa tem a operação dela sem esses dados? Que nós não conseguimos encaixar em nenhuma? Tenta excluir. Manda embora. Aí depois a gente vem, depois de toda isso é um trabalho gigantesco, que eu vou te falar mais ou menos o prazo de uma empresa que nós estamos implementando. A gente vai para a implementação das cláusulas dos contratos, como você tinha dito. Aí a gente, depois de toda essa análise, você vê que é lá na frente isso. A gente olha para trás, tudo que a gente diagnosticou, para poder pegar o contrato, e cada contrato tem uma peculiaridade. Entendeu? Porque para eu contratar um funcionário, os dados pessoais dele estão usando para contratação, para ser funcionário. Para um cliente, eu já vou ter que mudar aquela cláusula de finalidade. Então já é outra história. Totalmente outra história. Então cada contrato tem que ser analisado. Se a empresa usa 100 contratos, eu vou ter que analisar 100 contratos lá no diagnóstico e depois implementar em 100 contratos diferentes, 100 cláusulas, talvez diferentes, talvez próximas, ou até às vezes elaborar uma política de segurança da empresa se ela não tiver, ou reformular a política de segurança. É nessa parte que, se a empresa tem um e-commerce, por exemplo, a gente coloca essa política de cookies. O cara não entra lá de jeito nenhum se ele não lê os negócios lá, e a política que a gente digitou ou reformulou. Depois de tudo isso, a gente até fala de uma elaboração de um plano de gestão de risco, né? Através de análise de risco, a gente faz matriz. Esse risco aqui, vazamento de dados, o risco de acontecer é alto, mas os dados que eu tenho aqui, eles estão anonimizados. Então, a consequência é baixa. Então, a gente vai tudo elencando isso para poder, numa eventual necessidade, um eventual problema, a gente já saber como agir. Onde a gente vai a gente saber onde estancar o vazamento. Esse é o gestão de risco. Deu o problema, gestão de risco. A gente abre o programa de gestão de risco. Deu vazamento, a gente precisa estancar o vazamento. Aí ver o que foi analisar o que foi perdido, analisar o quanto tempo a gente vai demorar para o que foi perdido, né? Até análise financeira, se fala, isso daí vai gerar uma multa de sei lá quanto. Né? Tem multa de 50 milhões, né? De teto de 50 milhões na LGPD. Limitada a 2% do faturamento. Né? Se você tem uma outra multa também que é interessante, se você for diagnosticarem que você... Esse é o valor por infração. Né? Exatamente. Tem uma multa interessante também que eu acho que é a multa da vergonha. A empresa não se adequou, teve um vazamento, a agência pegou,
sancionou. Ó, empresa X lá, hein? Não fizeram adequação, tiveram vazamento. Eles não são confiáveis, hein? Tipo, isso é sacanagem. Isso até a gente comentou no outro lá que É triste. Para algumas empresas é muito pior que pagar 50 milhões. É claro. Imagina, sei lá, uma Coca-Cola da vida aí. Rapaz, você perdeu o seu nome. Triste. Dependendo da empresa, é até falência. Você desvaloriza a marca. Acaba que a empresa 50 milhões pro cara não é nada, perto de você perder seu nome. De ter lá gigante no jornal, né? Já era. Pronto, você se quebrou. Tem uma outra multa lá que ele proíbe você ou de utilizar, ou de tratar os dados referentes à infração, né? Aquele dado que sofreu um acidente, né? Ou ou a agência pode proibir, bloquear praticamente o seu tratamento de dados da empresa. Que empresa hoje que operacionaliza sem tratar dados? Então a gente faz assim, a gestão de risco. Uhum. E a gestão de risco também entra como, olha aqui, Agência Nacional, estou me preocupando, tem até um plano de gestão de risco se der algum problema. Entendeu? E a gente isso é uma coisa mais específica, eu estou fazendo curso para tirar um certificado da Exim, que é um certificado de DPO lá. São 3 provas, são 3 certificados que me dão um certificado de DPO internacional. Eu comecei a estudar isso daí já. E uma delas é de ISO 27001, uma matéria bem complexa, e ele fala de gestão de risco. Né? Então, isso daí a gente também colocamos no nosso planejamento, no nosso plano de implementação. E voltando para a segunda etapa, né, para a fase de implementação. A gente vai, depois de tudo isso, analisou, fez através de pareceres o enquadramento das operações nas hipóteses legais, alterou o contrato, fez política de segurança, mexeu no site, a gente fez um plano de gestão de risco, a gente faz um relatório final disso, que daí a gente pode até não tivemos ainda a solicitação de nenhum relatório de impacto pela ANPD, pela Agência Nacional de Proteção. Se isso acontecer, a gente já tem ali um relatório que talvez a gente fale, vamos ver se está de acordo com o que a ANPD precisa, a gente manda isso aqui pronto. Você já está ali seguro. Entendeu? Ali vai constar tudo, as medidas de segurança que você usa, tudo. É um relatório completo. E aí a gente orienta também uma manutenção mensal. Toda vez a gente tem... esqueci de uma parte importante. No nosso planejamento, tá? A gente usa nós contratamos uma parceira nossa para fazer uma auditoria de TI e SI na empresa. Não lembro se eu falei, mas se eu falei, estou falando Legal. agora. Para que ela pegue a técnica mesmo e fale, na técnica do TI, isso aqui não está tão seguro, a gente não enxerga que esse sistema aqui está tão seguro para proteger tal tipo de dado. Entendeu? Então a gente tem mais uma coisa para mais um informativo técnico para a gente sugerir medidas de segurança, claro que em parceria com a técnica da TI, para isso. E aí, enfim, a manutenção mensal. O DPO para as empresas que vão precisar ter, né, de portes maiores, assim, vão precisar ter um DPO, vai ter que ter um DPO ali, que você pode ser terceirizado. Nós temos esse serviço no escritório. E também a manutenção do próprio implementação que a gente fez. Por exemplo, pode ser que eu chegue um dia lá, a gente manda alguns relatóriozinhos trimestrais, falando, como que tá vocês fizeram o backup? Vamos supor que a gente estabeleceu na implementação backup toda semana. Sexta-feira, tal horário, tem que fazer backup. Aí eu vou lá, de 3 em 3 vezes eu vou lá auditar, vamos dizer assim. Cadê o backup que era para fazer de 3? Faz 2 semanas que tá atrasado. Fora que pode ter entrado um processo novo, que Isso. Quando foi feito lá todo estudo, não existia esse processo. Ou um setor novo. Eu comecei a atender um cliente fora do país. É um processo novo, um setor novo. Pronto. Às vezes uma nova diretriz da própria agência nacional. Não foi feito no estudo, porque não existia. Exato. Então, por isso a importância de ter essa recorrência. Por isso que é a lei de compliance. Você tem que estar o tempo, então você tem a manutenção. E nós lá do Arte Júnior Advogados, nós desenvolvemos essa implementação e temos o serviço de DPO
E também temos essa manutenção mensal, né? Eu acho legal só retratar aqui uma experiência da implementação de uma empresa que nós estamos fazendo, porque é tudo muito novo, né? Eu gosto de expor isso, porque é diferente da teoria. É tão diferente você ver o seu planejamento, o seu plano de implementação no papel, e quando você fala, tá bom, o que nós vamos fazer agora? Nós fazemos o cronograma, tudo, né? Não, o professor lá do curso que eu fiz, na PUC do Rio Grande do Sul, falou, ó, é 9 a 12 meses para você implementar a empresa, que você tinha dito, não é 24 horas que você vai implementar. 9 a 12 meses. Aí a gente faz lá tal, são tantos setores, são tantas pessoas por setor, dá para fazer em 7 meses. A gente tomou um baque, a gente falou, vamos colocar 7 meses, para ter uma gordura ainda, porque pelo que a gente está sentindo, não vai precisar. Na hora que chegou na análise de contrato, um setor só mandou mais de 10. Falei, pronto, que eu vou... Então, você sente na pele isso. Isso é legal, porque nós não vamos atrasar o cronograma, e se atrasar vai ser pouco, né? Porque a gente conseguiu ganhar tempo em outra etapa. Mas você fala, Jesus, você toma um susto. Mas é legal porque a experiência, nós já estamos tendo essa experiência. Nós estamos sendo aqui até em alguma coisa em Campinas, alguma empresa em Campinas já solicitou a gente, uma empresa também mais da capital também. Então, nós estamos com uma procura, né? E a gente apresenta, vai onde precisar ir. Agora, com a pandemia, a videoconferência, né, já está padrão, autorizando a gente atender com mais facilidade em outras localidades mais distantes. Mas também já é LGPD, sei lá, se a pessoa está filmando do outro lado, ela está com dado pessoal meu, que é o meu rosto, com a minha voz, isso tudo é dado pessoal. Mas é legal você participar, tudo você começa a olhar LGPD depois que você começa a mexer com isso. Mas é bem legal. Bom, é isso aí, pessoal. Quero agradecer, Gabriel. Conhecimento compartilhado. Espero que tenha agregado. Com certeza, para mim agregou bastante. A gente vai fazer mais para frente um outro também. Então, antes da gente encerrar, deixa aí as redes sociais, pessoal, localizar vocês aí. O Instagram do escritório é @DuarteJR Advogados. O Facebook é Duarte Júnior Advogados, a página. O site é www.duartejradvogados.com.br. E o LinkedIn também é Duarte JR Advogados. Eu acho por lá. Tá bom? É isso aí. Vou colocar na descrição, então, os links para vocês aí. E brigadão mais uma vez. Obrigado. Valeu, pessoal, e até o próximo episódio.